Olá, eu me chamo Everton e hoje nós vamos ver divisão. Me acompanhe. Inicialmente, vamos começar por um conceito simples. 7 dividido por 3. Como eu resolvo isso? Nós fazemos um algoritmo que se chama método da chave. Vamos ver? Pegamos o 7, usamos a chave e dividimos por 3. Percebeu? Agora a gente faz 7 dividido por 3. Aqui embaixo, eu preciso de um número que multiplique 3 igual a 7 ou chegue perto do 7, mas não pode passar do 7. Então, pela tabuada, a gente sabe que se eu colocar o 3 vezes 3, 9, passou. Não é isso que eu quero. Então, eu vou usar o 2. 2 vezes 3, 6. Agora, eu pego esse número aqui e subtraio desse, ou seja, 7 menos 6. É assim que faz a divisão. Eu coloquei esse exemplo para a gente poder entender, familiarizar com alguns elementos. Por exemplo, cada um deles tem um nome. Esse aqui se chama dividendo. Esse aqui chama-se divisor. Esse aqui se chama quociente. E esse aqui a gente chama ele de resto. Daqui nós podemos tirar a relação fundamental da divisão, que é dividendo é igual divisor vezes quociente mais o resto. Se possível, decore essa fórmula. Ela vai te ajudar em muitas provas. Antes de passarmos para as divisões, eu gostaria de que vocês entendessem as notações da divisão, ou seja, quais as maneiras diferentes de se escrever a divisão. Podemos escrever a divisão assim, podemos escrever a divisão assim ou assim. Da maneira que você encontrar nas provas, você vai entender que isso aqui é uma divisão. Vamos agora para um exemplo? 548 dividido por 2. Como é que nós fazemos isso? Nós usamos o método da chave, que é 548, usamos a chave dividido por 2. Agora eu preciso de um número aqui que, multiplicado por 2, seja próximo de 5, mas não pode passar de 5. Pela tabuada a gente sabe que é o próprio 2. Colocamos o 2 aqui, multiplicamos 2 vezes 2, 4, colocamos o 4 aqui embaixo. Agora a gente faz a subtração. 5 menos 4, 1. Agora vem um outro passo da divisão de chaves. Nós pegamos esse 4, que está do lado 5, e baixamos ele aqui para fazer uma nova divisão. O 4 baixa. Importantíssimo. Baixou um número, divide por 2. Baixou um número, divide por 2. Muitos erram aqui. Às vezes não sai direito a conta e não sabe por que deu errado a minha conta. Essa é uma regra importante. Baixou um número, divide. Beleza? Agora eu preciso de um outro número aqui que, multiplicado por 2, chegue perto do 14. Mas não pode passar do 14. A gente sabe pela tabuada que é o 7. 2 vezes 7, 14. Colocamos o 14 aqui. Aí agora a gente subtrai. 14 menos 14, 0. Continuamos o passo até acabar os números aqui. Por exemplo, ainda falta o 8. Baixamos o 8. Baixou, divide. 8 dividido por 2. Eu preciso de um outro número aqui que, multiplicado por 2, chegue perto do 8, mas não passe do 8, que a gente conhece. É o 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Deu 0 aqui, não tem mais número para baixar, acabou a divisão. Detalhe. Quando a divisão ela termina e o resto é 0, nós chamamos essa divisão de divisão exata. Notou? Quando não termina com 0, a divisão é não exata. Isso vai transformar ele num número fracionário que nas próximas aulas a gente vai aprender. Vamos para um outro exemplo? 5.160 dividido por 20. Ficou um pouquinho mais difícil, né? Mas calma, respira, não é difícil. Nós vamos usar o método da chave. Só que agora eu tenho 2 números lá na divisão. Então fica assim, 5.060 dividido por 20. Quando eu tenho 2 números na chave, então eu preciso pegar 2 números aqui também. Então agora eu preciso de um número que, multiplicado por 20, chegue próximo ao 51. Quando nós chegamos nessa situação, a gente pega um lado do papel, um lado da lousa, e a gente vai fazendo testes. Qual o número chega próximo, multiplicado por 20, chega próximo do 51? Por exemplo, se eu pegar o 2, 2 vezes 20, 40. Chegou próximo. E se eu pegar o 3, 3 vezes 20, 60.
O 60 passou, então ele não serve para nós. O que serve então é o 2. 2 vezes 20, 40. Colocamos aqui, ó, coluna com coluna. Fazemos a subtração. 1 menos 0, 1. 5 menos 4, 1. Respira, calma. Nós vamos chegar lá. O 11 não é suficiente para dividir o 20. Então eu vou descer um outro número, eu vou descer o 6, somente o 6. Desceu, divide. Agora eu preciso de um número que multiplicado por 20 chegue próximo ao 116. A gente vai fazer testes, ó. Por exemplo, vamos testar o 5? 5 vezes 20, 100. Chegou bem próximo, né? E se eu usar o 6, como é que fica? 6 vezes 20, 6 vezes 0, 6 vezes 2, 12, 120. Passou. Então não é o número que a gente procura. O número que a gente estava procurando é o 5 mesmo. A gente coloca ele aqui. 5 vezes 20, 100. Agora nós fazemos a subtração. 6 menos 0, 6. 1 menos 0, 1. Fácil, né? Agora, de novo, eu preciso aqui dividir os 16 por 20 e ele não é suficiente. Então eu baixo o 0 ali. Esse 0 que faltou. Agora eu preciso de um número aqui, multiplicado por 20, que chegue próximo ou igual a 160. A gente já testou o 6 vezes 20, e se a gente testar o 7 vezes o 20, dá 140. Se a gente testar o 8, porque o 140 não serve, chegou próximo, mas vamos testar o 8. 8 vezes 20, olha só, 160. Era o número que a gente procurava. Então a gente coloca o 8 aqui. 8 vezes 20, 160. 160 menos 160, 0. A conta acabou e a gente chama essa conta de conta exata. Não sobrou nenhum número. Resultado, 5.160 dividido por 20, 251. Vamos agora para um exemplo mais complexo para a gente poder treinar mais e aprender mais? Me acompanhe. 3.290 dividido por 35. Como nós fazemos isso? Da mesma maneira, usando o método da chave. 3.290 dividido por 35. Da mesma maneira do exemplo anterior, como eu tenho dois números na chave, eu vou conjugar aqui dois números também. Agora eu preciso de um número que multiplique aqui, que chegue próximo do 32. Mas aconteceu algo interessante aqui. Para que isso aconteça, esse número aqui deveria ser maior que o 35, e não é. Então eu preciso de mais números para fazer essa divisão. Então, eu preciso conjugar mais números. Vou pegar o 9 também. Agora eu preciso de um número aqui, que multiplicado por 35 chegue próximo, seja igual a 329. Não tem jeito, a gente tem que ir lá e ir testando número por número até descobrir qual chega próximo de 329. A gente não precisa testar todos os números que existem. Por exemplo, se a gente pensar que 10 vezes o 35 dá 350. Então, eu preciso de um número, está bem próximo, mas eu preciso de um número menor que o 10. Então, vamos testar o 9. 9 vezes 35. Qualquer dúvida na multiplicação, eu tenho uma aula sobre multiplicação, dá uma olhada lá. 9 vezes 5, 45. Sobra 4. 3 vezes 9, 27. Mais 4, 315. Parece que a gente achou o nosso número. Ele é bem próximo, não passa. E se eu usar o 8 vai ser um número menor. Achamos o nosso número que é 9. A gente coloca o 9 aqui. 9 vezes 35, 315. Coluna com coluna, fazemos a subtração. 9 menos 5, 4. 2 menos 1, 1. 3 menos 3, 0. Acabou a nossa subtração. O 14 agora ele não é suficiente para dividir o 35. Então a gente vai precisar descer esse 0. Então fica 140. Da mesma maneira agora, a gente precisa de um número aqui que multiplicado por 35 chegue próximo, ou seja, igual ao 140. A gente já tem alguns números ali, então a gente é algum número menor que o 9. O 8 vai estar próximo, o 7 vai estar próximo. A gente pode testar o 5. 5 vezes 35, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. Passou, não... Passou de 140, então não é o número que a gente está procurando, a gente precisa de um número menor. Vamos testar o 4? 4 vezes 35, 4 vezes 5, 20, 3 vezes 4, 12, mais 2, 140. É o número que a gente estava procurando, certinho. 4 vezes 35, 140. Fazemos a subtração.
140 menos 140 é o zero. A conta acabou. Vocês estão aí ainda? Calma, não vou embora. Tem mais. Não é difícil, vocês perceberam que não é difícil, então fica aí e vamos para outro exemplo. 5.668 dividido por 52. Do mesmo jeito que os anteriores, vamos lá? Fazemos o método da chave. 5.668, a chave 52. Precisamos de um número que multiplicado por 52 chegue próximo do 56. Como a gente viu no exercício anterior, a gente faz o conjugado. 56 é maior que o 52, então a gente pode fazer a divisão assim. Que número multiplicado por 52 chegue próximo do 56? Tem que ir lá para o cantinho e fazer o teste. A gente percebe, por exemplo, que se eu multiplicar por 2, vai dar mais de 100. Então, eu já posso começar usando 1. 1 vezes 52, 52. Fazemos agora a subtração. 6 menos 2, 4. 5 menos 5, 0. Acabou aqui. Agora, o 4 não é suficiente para dividir o 52, eu vou baixar o número. 46. Só que olha aí, o 46 ainda não é suficiente para dividir o 52. Então eu baixo o 8, né? É isso? Não. Lembra da regra que eu repeti? Baixou, dividiu. Baixou, o 6 dividiu. Agora eu preciso de um número multiplicado por 52 que seja igual ou próximo ao 46. Se eu colocar 1 aqui, que é um número pequenininho, vai dar 52, não é o número que eu quero. Qual é o número menor que 1? O 0. Eu vou colocar um 0 e agora eu faço a multiplicação. Prestem bastante atenção nisso. É nisso que a gente erra. Eu errei muito nisso e muitos erram na hora de fazer a divisão. Baixou, divide, não importa qual número. O 0 vai te socorrer. 0 dividido por 52, 0. Agora eu faço a subtração normalmente. 6 menos 0, 6. 4 menos 0, 4. 46. 46 não é suficiente para dividir o 52. Agora sim eu posso baixar o próximo. Porque quando eu baixei, eu fiz a divisão. Baixo agora o 8. Agora eu preciso de um número que multiplicado por 52 chegue próximo, seja igual a 468. Vamos lá também para o cantinho para descobrir qual número que é esse. A gente pode pensar sempre o seguinte: se eu multiplicar o 10 vezes o 52, eu vou ter 520, né? Então eu preciso de um número menor que o 10. Vamos fazer com o 9? 9 vezes 52. 2 vezes 9, 18. Sobe 1. 9 vezes 5, 45. 468. Achamos o número que a gente queria. 9 vezes 52. 4, 6. 8, 1 menos o outro, 0. Não tem mais ninguém para descer, não tem resto, a nossa divisão acaba aí. Perceberam esse detalhe da divisão? Às vezes eu preciso desse 0 depois que eu baixo. Preste bastante atenção. Volte esse vídeo novamente se precisar para poder entender o que a gente fez. Você vai usar sempre esse método e é aí que muita gente erra. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês as propriedades da divisão que são importantes para chegar a alguns problemas, algumas provas em que elas vão te salvar. Me acompanhe. Propriedade 1. Não existe divisão por zero. Eu nunca posso fazer isso daqui. 5 dividido por zero. 4 dividido por zero. É impossível. Imagine você que tem alguma coisa para dividir, maçãs, cadernos, roupas. Se você não tem ninguém para dividir, é impossível dividir. Então o que nós temos aqui é o que se chama indeterminação. Lembre-se, é impossível, não tem como dividir o zero. Segunda propriedade, divisão não exata. Nem sempre a nossa divisão termina com zero. Infelizmente, algumas vezes termina com um número em que a gente não consegue dividir. A gente pode ir para os números fracionários, ou às vezes não. Nós temos o que nós chamamos de números irracionais, em que você infinitamente vai dividindo e não tem fim. A gente não vai abordar isso agora. Nas próximas aulas a gente vai ver números irracionais, ou divisões não exatas, ou
divisão fracionária. Aguarde. Terceira propriedade. Quando o dividendo é zero, o quociente é sempre zero. Notou? Por exemplo, eu tenho 0 dividido por 5, o resultado é zero. Eu tenho 0 dividido por 2, o resultado é zero. Eu tenho 0 dividido por 1, o resultado é zero. O raciocínio é simples. Se eu não tenho nada para dividir, a divisão continua sendo nada. Eu fico no zero. Mais ou menos esse é o raciocínio. Essas são as 3 propriedades principais. Vocês estão aí ainda? Prestaram atenção? Não é difícil. Respira, abra sua mente, seu coração. Se precisar, repita esse vídeo várias vezes e você vai perceber que divisão não é difícil. Na próxima aula nós vamos ver expressões numéricas. Nós já vimos soma, subtração, multiplicação, divisão. Agora a gente vai ver expressões numéricas que usam todos esses 4 operações básicas da matemática. Conto com você. Tchau, tchau!